Bom dia, gente. Eu preciso começar o vídeo dizendo que é muito triste chegar na sala de vocês e não dar de cara com o Max. Ele não tá aqui, ele não vai participar da nossa interação, do nosso chat. Isso me deixa bastante chateada. Mas então, a gente vai continuar, tá? Agora dessa forma, porque a gente não pode se ver pessoalmente, né? Estamos no meio de uma pandemia, precisamos desse isolamento. Mas a gente não pode parar de estudar biologia, claro. Então a gente vai continuar as nossas aulas, só que por essa plataforma. Gente, vocês vão receber o link do vídeo pelo plural no horário de início das nossas aulas, ou seja, às 11h30. Então agora deve ser umas 11h31. E aí, você, a hora que começar a ver esse vídeo, às 11h40 eu vou começar lá pelo Plural Hangouts uma transmissão ao vivo para a gente poder ir tirando dúvida. Então, você clica nesse link, deixa o vídeo aberto e abre também o Hangout para a gente poder conversar enquanto você assiste o vídeo e para eu poder tirar suas dúvidas, ok? Gente, e se vocês lembrarem um pouquinho, né, nós estávamos falando de tecidos. Dissemos que o nosso corpo possui 4 tipos de tecidos. Tecido epitelial, que foi a nossa primeira aula de tecidos. Tecido conjuntivo, que foi o segundo tecido que a gente estudou. Tecido muscular, hoje. Tecido nervoso, semana que vem. Certo? E aí, quando a gente fala de tecido muscular, a gente precisa começar sabendo para que serve esse tecido. Então, bem-vindos à minha casa, bem-vindos à minha lousa improvisada. Gente, para que serve o tecido muscular? Deixa eu ir mais para lá. O tecido muscular, ele é responsável pelo movimento. Ué, como assim? Para você andar, você precisa movimentar os ossos. Porém, a gente não sabe movimentar osso. O que a gente faz então? A gente movimenta os músculos que estão ligados aos ossos. Como os músculos estão ligados aos ossos, quando eu mexo o músculo, quando eu contraio o músculo, ele puxa o osso junto. Tá ligado por meio do que mesmo? Tô ouvindo? Tendões, exatamente. Então o tendão liga o músculo ao osso e por isso que quando eu contraio o músculo, o osso vem junto. Vontade de espirrar? Gente, sustentação, então ele mantém o seu corpinho, né? A gente tem que vários músculos ficam aí contraídos para conseguir te manter em pé. Você sente isso muito bem nos músculos das suas pernas. Além disso, dá forma para o seu corpinho, né? Imagina aqui que você tem aquela professora trincada de tanquinho, você ia ver a forma com a musculatura. No meu caso é tecido conjuntivo especial mesmo, tá? Tecido conjuntivo adiposo. Mas a gente tem em alguns lugares você consegue ver bem a musculatura, certo? Gente, e se ele é um tecido, ele obrigatoriamente tem que ser formado por um conjunto de células. E quem são as células do tecido muscular? As células do tecido muscular são as fibras musculares, também chamadas de miócitos, que são células especiais com capacidade de contração. Por que elas têm a capacidade de contração? Porque no interior delas existem miofibrilas de actina e miosina que vão estar organizadas formando unidades contráteis chamadas sarcômeros. Paula, como funciona um sarcômero? Aguarde, ainda na aula de hoje. Gente, só que nós temos que saber classificar os diferentes tipos de músculos que a gente tem no corpo. E aí, quando eu mostro essa tabela, eu tenho certeza absoluta que um aluno que está comigo já há alguns anos vai falar assim, mas é a mesma tabela do 8º ano. Sim, gente, porque o músculo não mudou de quando você estava no 8º ano para agora. Então, a gente tem a mesma tabela. Quem são os 3 tipos de músculos que existem? Estriado esquelético, estriado cardíaco e músculo liso. Gente, o mais fácil para eu conseguir responder, porque vocês vão ver que a tabela é intuitiva, se eu saber um exemplo de cada um. Músculo estriado esquelético. Não me vai falar que é o esqueleto. Esqueleto é osso. Osso não é músculo. Lembra? Osso é formado por tecido conjuntivo especial, mas também tecido epitelial. Mas a gente tem que nós estamos falando de tecido muscular. Então, quando eu falo de estriado esquelético, eu estou falando dos músculos ligados ao esqueleto. Gente, um exemplo que todo mundo conhece, o bíceps, certo?
Estriado cardíaco. Pô, cardíaco, não é possível que você não consegue pensar em quem que eu tô falando. Coraçãozinho, coisa mais linda da face da Terra. Mais pra baixo, né? Coraçãozinho, coisa mais linda da face da Terra. É um único exemplo. Ah, eu posso chamar de miocárdio? Pode, você é chique, você lembra o nome do músculo cardíaco, certo? E nós temos que o liso, ele forma as nossas vísceras, os nossos órgãos ocos. Eu coloquei aqui o estômago, mas eu poderia ter colocado o intestino, eu poderia ter colocado o útero, né, que a gente sente bastante quando ele resolve dar as contraídas dele. Gente, e aí o nome deles já me responde a segunda linha da tabela. Eles têm ou não têm estrias? O que são essas estrias? Quando olhados à microscopia, eu enxergo risquinhos ou eu não enxergo esses risquinhos? Aqui na página 306, você tem uma imagem disso que eu tô falando. Tá vendo, ó? Aqui, é que eu não consigo ver pela câmera. Aqui eu vejo risquinhos, aqui eu vejo risquinhos, aqui eu não vejo risquinhos. Quando eu vejo risquinhos, eu falo que o músculo é estriado. Quando eu não vejo risquinhos, eu falo que o músculo não é estriado. Então, o músculo estriado esquelético tem estrias? Estriado cardíaco e o liso. Mas, gente, e aí a gente vai ter que pensar em mais algumas coisas. Então, vamos começar aqui pelo estriado esquelético. Então, eu já sei que ele tem estrias, eu já sei que o exemplo é o bíceps. E aí, nós temos que saber, pensa aqui comigo, a contração dele é voluntária ou involuntária? Gente, eu escolho, né? Contrair o bíceps. Relaxar o bíceps contraindo o tríceps. Então, você não escolheu fazer isso? E se você escolheu fazer isso, é porque a contração ela é voluntária. Além disso, quando você resolve mexer seus músculos, você faz isso de forma rápida ou de forma lenta? De forma rápida. Então, nós temos que a contração é rápida. Então, gente, vocês viram que tudo da tabela até agora é intuitivo. A gente consegue responder sozinho, a gente não precisa decorar. É só a gente entender o que está acontecendo. Esse aqui é o item que acaba sendo mais chatinho da gente lembrar, sim. Mas eu tenho que saber que ele tem muitos núcleos por célula, vários núcleos por célula. Por que isso acontece? Porque é um tecido que se reproduz, né? As células se reproduzem rapidamente e não formam membrana plasmática entre uma célula e outra. Então acaba ficando uma célula com um monte de núcleo. Tudo bem? Músculo estriado cardíaco. Se ele é estriado, ele tem estrias. Já falamos que é o seu lindo coraçãozinho. Coração bata, coração bata, coração bata. Graças a Deus você não precisa fazer isso, porque se você precisasse, você ia esquecer de mandar ele bater. Então a gente tem que ele tem contração involuntária. Além disso, gente, o músculo estriado cardíaco, a contração dele é rápida ou é lenta? Fica nervoso. Deixa sua mãe te chamar pelo nome completo. Vê o amor da sua vida. Contração extremamente rápida. Certo? Gente, ele tem um ou dois núcleos. E do músculo estriado cardíaco, a gente precisa saber de um detalhezinho. Ele possui disco intercalar. O que é disco intercalar? Se a gente tivesse como olhar aqui numa microscopia, a gente vai ver que ele possui estrias em alguns pontos que são mais grossas. E para que serve isso? Gente, ele tem uma maior quantidade de inervação. Por quê? Porque é um músculo que não pode parar de jeito nenhum. Você pode ter uma cãibra no braço, você pode ter uma cãibra na perna, você não pode ter uma cãibra no coração. Então a inervação dele, para ter certeza que todo ele vai funcionar coisa linda, é feita ali no disco intercalar. Por fim, o músculo liso. Bem, se ele é liso, ele não tem estrias. Além disso, eu falei para vocês pensarem no estômago. Gente, contrai o estômago, relaxa o estômago. Você não consegue fazer isso, né? Por que você não consegue fazer isso? Porque a contração de músculo liso, ela é involuntária, certo? Quando você engasga com alguma coisa, você tosse, tá? Ali é involuntário. Quando você tem o alimento passando e os movimentos peristálticos fazendo ele descer, involuntário, você não manda isso acontecer. E poxa, vamos pensar, seu intestino tá fazendo assim com tudo,
Ou é devagarzinho, calmo? Devagarzinho e calmo, né? Então, nós temos que a contração, ela é lenta. Gente, deixa eu até contar uma coisa pra você. Você fala, ai Paula, mas eu não sinto isso fazendo contração o tempo todo. Eu não estou sentindo os movimentos peristálticos. Você está extremamente acostumado com ele. Você estranha quando ele para. Então, por exemplo, você viu o crush passando e aí deu aquele frio na barriga. O que é o frio na barriga? Deu uma paradinha nesses movimentos involuntários. Então, deu uma paradinha no peristaltismo. Você sente aquele frio na barriga, porque você esteve acostumado que isso está sempre mexendo. Ou seja, o crush atrapalhou o movimento dentro do seu intestino. Gente, e aí nós temos que saber algumas coisas a respeito do músculo estriado esquelético. Então ele tem algumas peculiaridades que a gente precisa conversar aqui. Primeiro de tudo, tenho que lembrar que ele está sempre ligado aos ossos por tendões. Lembra o que é tendão? Tendão é aquilo que liga o músculo ao osso. Ligamento liga osso no osso. E tendão, músculo no osso. Certo? Ele pode fadigar. Então, esse como é um músculo de contração voluntária, se você resolver contrair muito ele fadiga. Como assim? Então, vamos supor que você resolveu que, tô de quarentena, tenho que ficar em casa, não tenho nada para fazer, é o momento de virar atleta. E aí você pega a esteira, que está lá guardada, empoeirada no fundo do quintal, e resolve que você vai correr uma maratona. Assim, no primeiro dia. Você vai aguentar? Sua musculatura não está preparada para isso. E aí, como a sua musculatura não está preparada para isso, você vai fadigar o músculo. De tanto contrai, relaxa, seu músculo precisa de muita energia. E para conseguir ter toda essa energia que ele precisa, ele vai aumentar a sua frequência respiratória, para você colocar mais oxigênio para dentro, né? Você vai ficar ofegante. Além disso, ele vai aumentar a sua frequência cardíaca, para que a circulação do sangue que está levando esse oxigênio para a musculatura seja maior. E assim o seu músculo consegue fazer respiração celular e produzir ATP para você continuar a sua corrida. Só que o que acontece? Você não está conseguindo energia o suficiente, porque o seu músculo não, né? Você resolveu virar atleta do dia para a noite. E aí o que vai acontecer, gente? Por mais que aumente a frequência respiratória, por mais que aumente a frequência cardíaca, a quantidade de oxigênio que está chegando nos músculos não é suficiente. E aí o seu músculo tem a brilhante ideia: eu preciso de energia e eu não tenho oxigênio. Quando eu tenho glicose e oxigênio, eu faço respiração celular, produzo ATP e tenho energia. Quando eu não tenho glicose, glicose ele tem, não tenho oxigênio, o que eu vou fazer? Fermentação. Meu músculo sabe fermentar? Sabe. Só que não é fermentação alcoólica como a gente vê nos fungos. A gente está falando aqui da fermentação lática. E fermentação lática produz como subproduto ácido lático. E o ácido lático causa dor. Então é a hora que você tem a fadiga muscular, você tem aquela dor que você não aguenta mais. Gente, o que é essa dor? É o seu corpo te dizendo: filhão, pelo amor de Deus, para, a energia acabou. E aí você fala assim pra mim: como a energia acabou se meu músculo sabe fermentar e tá produzindo ATP? Gente, vamos lembrar dos saldos um pouquinho, da briga no saldo de ATP da respiração, né? Lá na aula de respiração você viu que a gente pode fazer o saldo dando 30, dando 32, a gente consegue fazer até o saldo da 36 ATPs. Então, como isso não é um consenso, vamos ficar aqui na cabeça. Opa! Mais de 30 ATPs. Então a gente tem uma quantidade grande de ATP sendo liberado na respiração de uma molécula de glicose. Quando eu falo da fermentação de uma molécula de glicose, ela libera 2 ATPs. Se o seu corpo, respirando, não estava aguentando, você acha que fermentando ele vai conseguir? A fermentação produz 2 ATPs por molécula de glicose. Se com mais de 30 seu corpo não estava aguentando, com 2 ele não vai aguentar. Então, o ácido lático, você tem receptor justamente para isso, para o seu corpo te avisar: chega, para, acabou. Então dá essa dor, que é o momento de você parar. Sou atleta, não vou parar. Eu consigo continuar correndo, e continuo. Gente, vai chegar uma hora que a energia acaba, seu músculo não consegue contrair e você vai cair na esteira. Então, por favor, não faça isso, certo?
Pessoal, a gente tem que, eu espero que no futuro, né, isso seja em todos os jogos de todos os países, mas a gente tem que a Alemanha, ela já faz isso desde a última Olimpíada com os seus atletas. No final de cada jogo, eles medem a quantidade de ácido lático que foi produzida no sangue desse atleta. E por que isso é importante? Para saber se meu atleta está perto de fadigar, para saber se o meu atleta está aguentando aquilo. Então acabou o jogo de futebol, faz um piquezinho na orelha e mede o lactato. Acabou a natação, acabou o jogo de tênis, mede a produção de ácido lático, porque você consegue monitorar melhor o atleta. Por que um atleta, né, demora mais tempo para fadigar do que você? Porque quando você treina muito o mesmo músculo, o seu corpo entende que aquele músculo está sendo muito usado e ele aumenta as ramificações de vasos sanguíneos. Se ele aumenta a eficiência de chegada de sangue, ele também aumenta a eficiência de chegada de oxigênio e aí você vai conseguir se manter por mais tempo. Até aqui sem nenhum problema? Gente, e aí nós temos que saber que o músculo estriado esquelético é composto por dois tipos de fibras, as fibras brancas e as fibras vermelhas. Vamos pensar um pouquinho, né? Por que branca e por que vermelha? Isso realmente tem cor diferente? Tem, e você já viu. Já comeu frango assado, não comeu? E quando você come frango assado, você já percebeu que a cor da carne do peito é diferente da cor da carne da coxa. A coxa é uma carninha mais escura, né? Fibra vermelha. O peito é uma carne bem branquinha, né? Fibra branca. A gente tem qual fibra no nosso corpo? As duas, claro. Só que você tem em proporções diferentes. E você pode treinar o aumento de um tipo de fibra ou o aumento do outro tipo de fibra. Mas claro que tudo dentro de um limite, tá? Eu nunca vou zerar um tipo de fibra e ficar só com a outra. E aí vamos pensar um pouquinho. O que dá cor para essa fibra? A hemoglobina. Então a fibra vermelha é uma fibra que tem muita hemoglobina. A fibra branca é uma fibra que tem pouca hemoglobina. Eu comecei por qual aqui? Pela branca. Gente, se a fibra branca ela tem pouca hemoglobina, e a hemoglobina, se você lembrar da nossa aula de sangue, que foi a última aula ali, né, tecido conjuntivo especial, a gente tem que lembrar que a hemoglobina faz o transporte de oxigênio. E o oxigênio é usado pelas mitocôndrias para fazer respiração celular. Então, se eu tenho uma fibra com pouca hemoglobina, eu vou ter muita ou pouca mitocôndria? Pouca, afinal eu tenho pouco oxigênio chegando ali. Se eu tenho pouca mitocôndria, ela é uma fibra aeróbica ou uma fibra anaeróbica? Anaeróbica, afinal ela não tem oxigênio. Então ela vai ser uma fibra de contração muito rápida. Mas dá para aguentar muito tempo sem oxigênio? Então ela é uma fibra rápida, porém de curta duração. Quem são os atletas que possuem muito dessas fibras? Os velocistas. É aquela pessoa que participa de corrida de 100 metros, de 200 metros. Então ele dá um tiro muito rápido, só que ele vai correr um espaço curto, tá? Então ele aguenta fazer isso com fibra anaeróbica. Mas e se eu quiser correr uma maratona? Se eu for um maratonista, 42 km, dá pra fazer 42 km sem oxigênio? Não dá. Então eu vou precisar das minhas fibras aeróbicas, que são aquelas cheias de hemoglobina. E por ser cheia de hemoglobina, ela é vermelha. E como ela tem esse monte de hemoglobina, esse monte de oxigênio, é uma fibra que está cheia de mitocôndria. Então muita mitocôndria, muita hemoglobina aeróbica. Ela consegue aguentar bastante tempo, mas ela é um pouquinho mais lenta se a gente comparar com a fibra branca. Então eu tenho que a fibra vermelha, ela tem muita mitocôndria. Gente, desculpa as abreviações aqui, mas é porque acabou a minha lousa. Muitas mitocôndrias, muita hemoglobina, ela é duradoura, porém ela é lenta. Ela é a fibra comum dos maratonistas. Afinal, gente, se você for comparar a velocidade média de um velocista e a velocidade média de um maratonista, o velocista vai muito mais rápido do que o maratonista. Aí você fala, então ele é melhor? Não, né? Depende, né? A gente não consegue pôr aí ninguém melhor do que ninguém, né? Depende do que você tá querendo. Afinal, ele manda um velocista correr naquela velocidade os 42 km do maratonista. Então a gente tem que o velocista é muito rápido, porém curtas distâncias. O maratonista ele é mais lento que o velocista, mas ele aguenta longas distâncias. Tudo bem? Elemento surpresa!
outra lousa. Gente, e ficou faltando eu explicar para vocês o sarcômero. Então, todos esses músculos, independente se a gente está falando do esquelético, do cardíaco ou do liso, mesmo liso ele tem sarcômero, tá? Só não tem a formação das estrias. Eles têm sarcômeros dentro das suas células. E um sarcômero, ele é formado basicamente por 3 coisas. As fibras finas, que são as fibras de actina, as fibras mais espessas, que são as fibras de miosina. E as fibras de actina estão ligadas nas linhas Z. De uma linha Z até outra linha Z, eu tenho um sarcômero. Gente, e aí, pena que não dá para eu apoiar ele aqui. Não dá para eu apoiar de um lado. E aí nós temos, gente, que como que isso vai estar funcionando? A fibra de actina e de miosina não mudam de tamanho. Pode parar o vídeo aí e medir. Eu fiz com régua. O mesmo tamanho que essa fibra tem aqui, ela tem aqui. Qual que é a diferença que a gente pode perceber entre este sarcômero e este sarcômero? Se as fibras são todas do mesmo tamanho? A distância entre elas. Então, quando o sarcômero está relaxado, as fibras de actina estão longe das fibras de miosina. Quando o sarcômero está contraído, as fibras de actina e de miosina estão bem próximas umas das outras. Tudo bem? Todo mundo entende isso? Então, o tamanho das fibras, ele é o mesmo, mas você consegue perceber aqui que o tamanho do sarcômero era maior aqui do que aqui, porque aqui elas estão mais próximas. Tudo bem? E como que elas se aproximam? A miosina, ela tem, pensa que esse meu braço aqui é uma miosina, esse braço é uma actina. Teria que ter outra actina aqui, eu sei, mas eu não tenho 3 braços. E eu tô isolada, sozinha, então vai ter que ser assim. Tudo que eu tenho é um celular apoiado numa pilha de livros. Então a gente tem que a miosina, ela tem uma cabeça móvel, a tropomiosina. E a actina tá aqui em cima, paradinha, quieta. O que acontece quando você manda seu cérebro falar pro músculo contrair? A tropomiosina gruda na miosina e puxa. E gruda e puxa, e gruda e puxa. Só que ela faz isso dos 2 lados. Quando você relaxa o músculo, gruda e afasta, gruda e afasta, gruda e afasta. Então, gente, contrair, relaxei. Certo? Fazer isso é rápido. Fazer isso é lento. Tá? Então, nós temos que a contração e o relaxamento do músculo acontecem pelo aumento da distância, né, ou diminuição da distância. Então a gente pode falar que a contração muscular se dá pelo deslizamento das fibras de actina entre as fibras de miosina. Tudo bem? Sem problemas até aqui? Paula, e a cãibra? A cãibra é justamente porque o seu músculo contraiu e não conseguiu relaxar. Então a cãibra ela não dá no meio do exercício, ela não é uma fadiga muscular. Você está lá dormindo, tranquilo, feliz, você acorda com a panturrilha contraída. E aí você precisa conseguir relaxar a panturrilha. Só que relaxar é um processo difícil, é um processo lento. Então os nossos músculos esqueléticos, eles sempre trabalham aos pares. E esses pares são antagônicos. Como assim? Então eu tenho bíceps e eu tenho tríceps. Gente, quando eu contraio o bíceps, eu relaxo o tríceps. Quando eu contraio o tríceps, eu relaxo o bíceps. Então, na verdade, o seu corpo não trabalha contraindo o bíceps, relaxando o bíceps. Ele contrai o bíceps, contrai o tríceps. Na hora que ele contrai o tríceps puxa o bíceps com tudo e obriga ele a relaxar. Então, como o relaxamento é lento e a contração é rápida, a gente trabalha o outro músculo contraindo, tá? Então, eles são sempre parzinhos antagônicos. Se tiver dúvida, me manda agora lá no plural. Dá um pause no vídeo, manda. Se não tem dúvida, página. Ai, gente, eu sei que o óculos dá reflexo com a luz aqui, mas senão eu não consigo ler a apostila. Página 309. Nós temos 2 exercícios para fazer. Vamos lá? Exercício 1. O tecido muscular cardíaco apresenta fibras. O cardíaco é liso ou é estriado? Estriado. De contração voluntária
ou involuntária? Involuntária. Opa, tá aqui. E a gente, né, aí você já achou que é a alternativa D, mas ele é um músculo aeróbico, ele precisa de oxigênio, certo? A diferença é que apesar de ser aeróbico, ele não fadiga e ele precisa aguentar muito tempo. Então, por isso, ele precisa ser aeróbico, né? Ele não pode aguentar pouquinho. O quadro apresenta, na coluna 1, os tipos de tecidos musculares e na coluna 2, seus esquemas. Na 3, a forma das células, o número e a localização do núcleo e na 4, o tipo de contração. Associe corretamente as colunas. E olha que delícia, ninguém vai poder achar a alternativa e gritar antes de eu terminar de ler, porque é um vídeo gravado. Gente, vamos lá. Tecido estriado esquelético. É qual desenho? O C. E ele tem quantos núcleos? Vários núcleos. Aí em algarismo romano. E a contração dele é rápida e voluntária. C. Então, Czão, romano, Czinho. O 2, o liso. Qual imagem é o liso? Isso, imagem A. E aí nós temos que ele tem quantos núcleos? Um só. Então, 3 em algarismo romano. E como que é a contração dele? Lenta e involuntária. B. Então, 2, Azão, 3 em algarismo romano, Bzinho. E aí, o 3 vai ficar com tudo que sobrou, né? É o músculo cardíaco. Qual é o desenho do cardíaco? O desenho B. E nós temos que o cardíaco tem quantos núcleos? 1 ou 2 por célula. E a gente tem que a contração dele é rápida e involuntária. 3, Bzão, 2 de algarismo romano e C. Não. A, né? Ah, desculpa. Gente, então nós ficamos com a alternativa A. Espero que vocês tenham entendido. Caso não, estou disponível agora com vocês ali pela plataforma do Plural. Beijo, gente. Foi um prazer estar na companhia de vocês. Lavem bem as mãos nessa época de pandemia e alimentem-se bem, porque eu quero o sistema imunológico de todo mundo trabalhando direitinho, tá bom? Beijo!